assunto chamado fé nessa manhã. Amém? Muita coisa a gente não compra com dinheiro, muita coisa a gente compra com fé. Muito emprego a gente não arruma com currículo, muito emprego a gente arruma com fé. E eu quero falar um pouquinho sobre fé hoje, pela manhã. Hebreus 11, versículo 1 diz assim, é um texto bem conhecido. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você pode, mesmo que a sua versão seja diferente, você pode ler comigo? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou ler numa outra versão, pode diminuir um pouquinho? Eu vou ler numa outra versão que é a mesma coisa, mas um pouquinho mais explicada. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ficou mais bem explicado, ficou? Então eu vou falar e você repete. Repete comigo. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha, uma definição, não uma definição, mas uma conceituação para a fé. Ou seja, a fé é a certeza que eu vou receber as coisas que eu estou esperando. E ao mesmo tempo a fé é a prova de que existem coisas que eu não posso ver. Ou seja, duas coisas. A fé é a certeza que eu vou receber. Quando a gente fala em fé, não tem como a gente justificar e ficar explicando muita coisa. Ah, como é que você sabe que isso vai acontecer? Não sei, eu tenho fé que Deus vai fazer. E ao mesmo tempo, quando eu digo isso, eu estou dizendo também, a fé para mim é a prova que isso já existe. Ah, mas como é que você sabe que isso existe? Eu não sei, é a fé. Você crê que existe um céu preparado por Cristo para nós? Você crê? Mas como é que você prova isso? Não tem como, é a fé. A fé é a prova que existe algo que eu não posso ver. Você crê que os anjos estão aqui acampados ao nosso redor? Sim ou não? Mas a gente não pode ver, existem momentos que vemos, é verdade. Há um ou outro momento que nós conseguimos ver que tem um anjo, eu já vi, né? Porém, aqui agora eu não estou vendo anjo nenhum, a não ser os anjos de Deus que são vocês aqui assentados. Mas eu não estou conseguindo ver, mas eu creio que tem anjos aqui, você crê? Então a fé é isso, a fé é a prova de que existem coisas que eu não posso ver. Então a fé é isso, a fé é quando eu não posso ver, mas eu sei que existe. Eu posso não ver o emprego que eu estou precisando, mas eu sei que existe e já está pronto em Deus. Eu posso não ver a casa que eu tanto quero comprar, mas ela já existe. Tudo aquilo que Deus prometeu para a gente já existe, não vai ser criado ainda. Deus não promete e vai criar, Deus já criou e te promete. Você entende isso? Eu assinei agora estou assinando agora uma promessa de compra e venda de um terreno onde a gente está comprando para fazer a nossa igreja lá em Santa Cruz da Serra. É uma promessa de compra e venda. Eu prometo que eu vou pagar e o cara promete que vai me entregar. Porém, ele não vai primeiro prometer e depois arrumar um terreno. Ele só está prometendo porque ele já tem um terreno. Assim é Deus, quando ele te faz uma promessa, ainda que seja para daqui 20 anos, ele não vai criar, ele já prometeu porque ele já tem na mão dele para te entregar. E a fé é isso, a fé é a certeza que aquilo que Deus está falando que vai fazer, Ele já tem para a minha vida. Ou seja, eu espero algo, a fé é a certeza que eu vou receber aquilo que eu espero, e aquilo que eu espero já existe. Essa seria a conceituação de fé, olhando para o livro de Hebreus. Mas quando a gente vai olhar para a nossa vida prática sobre fé, aí começa a complicar um pouquinho. Começa a embolar um pouquinho, porque ao mesmo tempo que a gente tem fé hoje, amanhã a gente não tem. A Bíblia vai dizer em um dos textos que mais, assim, não é que confunde, mas mais afeta a gente na questão de fé, é aquele que diz que se tiverdes fé como um grão de mostarda, você dirá a esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai ter que ir. Você já leu esse texto?
Não é isso? Aí a gente se pergunta, bom, se a fé no tamanho de um grão de mostarda move uma montanha, que fé que eu tenho? Você já parou para se perguntar isso? Se a gente lê aquele texto, e o texto diz, se a fé for do tamanho do grão de mostarda é capaz de mudar uma montanha de lugar, imagina a minha fé, que tamanho que eu não consigo fazer nada. Mas é porque a gente interpreta mal aquele texto. Por quê? Porque quando você olha aquele texto no original, aquilo que foi traduzido como o tamanho de grão de mostarda deveria ter sido traduzido como e não o tamanho. E aí a gente coloca tamanho em fé, ao invés de comparar como grão de mostarda. E o que tem a ver? O que muda mudar essa palavrinha de tamanho para como? Se você olhar outros textos nos evangelhos que vai falar sobre isso, vai dizer não mais o tamanho, mas vai dizer como um grão de mostarda, porque essa seria a tradução correta. Se tiverdes fé, como? Por que como? Porque na verdade não está comparando o tamanho de um grão, está comparando o que o grão tem. Ou seja, a Bíblia fala que o grão de mostarda é a menor das sementes de todas as hortaliças, porém se transforma na maior hortaliça, ok? Então quando ele vai comparar como e não o tamanho, como um grão de mostarda, ele está dizendo que embora seja insignificante aos olhos de todos, aquilo que é insignificante aos olhos de todos se transforma na maior das hortaliças. Significa que aquilo que ninguém dá valor na sua vida é o que se vai transformar no maior potencial que as pessoas vão ver na sua vida. Então quando fala em como e não o tamanho, não está dizendo o tamanho do grão de mostarda transforma aquilo, não. Está dizendo como um grão de mostarda é tão pequeno, insignificante, mas depois que é jogado no solo se transforma na maior hortaliça, ele está dizendo assim a sua fé. Não importa o tamanho dela, ela só precisa existir. Amigo, fé não tem tamanho, fé ou existe ou não existe, e acabou. Fé não é questão de tamanho, então entenda esse texto. Fé então não está falando, a minha fé é pequena. Os grandes erros que nós cometemos na igreja é dizer, a minha fé é pequena para isso. Não existe isso. Se for olhar biblicamente, não existe um tamanho de fé. Existe fé ou não existe fé. Como um grão de mostarda, ainda que seja infinitamente pequeno como um grão de mostarda, é capaz de transportar uma montanha. Por quê? Não se trata de tamanho, se trata, existe. Então, próxima vez que você falar assim, a minha fé está tão pequena hoje quanto esse assunto, não, na verdade você está sem fé. Porque não é questão de tamanho, é questão de existência. Eu fui aprendendo algumas coisas sobre agir pela fé. A gente comprou um imóvel esse ano lá em Petrópolis para fazer a igreja das crianças. E eu tinha que dar 150 mil de entrada, a gente tinha 50 mil reais, que era para pagar uma conta de 80, que já estava faltando 30 então. Você entendeu o raciocínio? Se eu comprasse aquele imóvel, eu te mostrei, né? Se eu comprasse aquele imóvel, eu tinha que dar 150 mil de entrada. E eu tinha 50, que estava reservado para pagar uma conta de 80. Ou seja, estava faltando 30. Fé não tem lógica. Fé não tem matemática. Fé não tem raciocínio. E fé não tem tamanho. Fé ou tenho ou não tenho, lembra disso. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, me dá um sinal, porque estava chegando o dia de eu assinar o compromisso lá. E eu ia dar os 50 mil, que ia parar de faltar 30 para faltar 80. E aí o que acontece? Além do 100 que eu ia ter que arrumar para acabar de dar quando fosse assinar a escritura. E o que aconteceu? Eu comecei a dizer, Senhor, me dá um sinal se o Senhor está nesse negócio. Me dá um sinal, me mostra que o Senhor está comigo nesse negócio. Me mostra. E fui pedindo. E tem hora que a gente pede a Deus um sinal, Deus parece que não está ouvindo a gente, é verdade ou não? Me dá um sinal e parece que Deus não estava entendendo nada, que eu estava falando para ninguém. E aí o que aconteceu naquele momento? Nada. Eu fui para o meu devocional numa quinta-feira de manhã. Eu fui para a sala de oração da igreja fazer meu devocional pela manhã. E eu continuei orando, Senhor, me dá um sinal. E eu com a minha esperança que quando eu ligasse meu celular, o WhatsApp ia tocar dizendo, pastor, tem uma oferta aqui para mandar. Pastor, tem um carro aqui para eu dar. E aí eu estava com a minha esperança naquilo, que Deus ia mover aquele sinal quando eu saísse. Por quê? Porque 1h da tarde eu tinha que assinar o papel, e eu queria um sinal de Deus.
Eu saí daquela sala de oração, liguei o celular e ninguém me ligou. Nenhum WhatsApp apareceu. Nada aconteceu. Eu estou subindo, indo lá para assinar o papel, dizendo: Senhor, vou assinar. Manda o sinal antes. E o que aconteceu? Eu assinei. Fiquei 700 mil mais endividado, que era o preço do negócio lá. Assinei. Saí de lá com um misto de sentimento. Primeiro, de alegria. Segundo, de desespero. Alegria, eu dizia: cara, eu não acredito, nós compramos o nosso primeiro imóvel. Porque nem o imóvel que a igreja está hoje, que cabe umas 900 cadeiras, nem esse imóvel não é alugado. E o da igreja das crianças a gente comprou. E eu estava no misto, cara, que incrível. Porque a gente tem 7 anos lá. Eu falei assim: meu Deus, a gente comprou o imóvel, mas ao mesmo tempo dizia: comprou, mas não pagou. Né? Uma coisa é comprar, outra coisa é pagar. E eu fiquei naquele misto. Quando eu cheguei na igreja, na hora do louvor, assim, eu de mão levantada, adorando, ao mesmo tempo que eu dizia: Senhor, meu coração explodia de alegria quando eu lembrava que comprei, e ao mesmo tempo eu afundava o Titanic, porque eu lembrava: meu Deus, como é que eu vou pagar? E os 80, que agora está faltando 80, ao invés de estar faltando 30. E eu de mão levantada, dizendo: Senhor, ao mesmo tempo que eu me alegro, tem misericórdia de mim, e orando, sabe, é uma confusão. Deus, meu irmão, só para gostar da gente, só Deus mesmo. Porque é uma confusão, ao mesmo tempo que você se alegra e explode, no mesmo segundo você está dizendo: tem misericórdia de mim, que vai dar tudo errado. E de repente, no meio daquela adoração, de mão levantada, adorando, eu já não estava mais pedindo sinal nenhum, porque eu já estava lascado, assinei o papel. Eu estava já orando e agradecendo a Deus e pedindo misericórdia, o louvor rolando, um ambiente gostoso. E de repente vem um irmão que eu ainda ia receber na igreja como membro, me cutuca, me cortou a adoração. Eu achei aquilo um absurdo. Me cortou a adoração e de repente ele me corta da adoração, vem com um envelope assim, uma cartinha, né? E fala assim: pastor, tem uma cartinha aqui, dá uma lida, e depois, e também tem uma oferta da igreja das crianças. Eu falei: amém. Eu já tinha desconcentrado mesmo. Aí eu peguei, abri a cartinha, comecei a ler a cartinha, ele contando umas histórias lá, e de repente, quando eu olho, tem um cheque de 25 mil reais para a igreja das crianças. A fé voltou, irmão. Oh, a fé voltou. Aí eu já estava doido para acabar o louvor, subir, explodir de alegria, porque a fé voltou. A fé tinha dado uma voltinha e chegou. Mas aí eu comecei, engraçado, o louvor ainda rolando, eu com aquele cheque na mão, adorando a Deus. Não era momento de oferta, não era nada. O cara nem era membro da igreja. Ele ia ser recebido alguns domingos depois, e ele veio e trouxe um cheque de oferta de 25 mil para a igreja das crianças, que eu ia anunciar. Aquela noite eu já tinha assinado e estava lascado. E de repente eu com aquele cheque, aquela carta na mão, dizendo: Senhor, eu queria esse sinal de manhã. Mas obrigado, porque ele veio à noite. Mas o Espírito Santo falou: só pede sinal quem não tem fé. Sabe o que eu aprendi na prática? Na prática, nesse dia. Sabe por que a gente pede sinal a Deus para ver se é vontade de Deus? Porque não tem fé. Porque quem tem fé não pede sinal, mete o pé na água e espera ela abrir. Aquele dia eu tive a maior lição prática do Espírito Santo. Você sabe por que você pediu sinal, Gerson? Porque você não tinha fé. E sabe por que eu não te dei? Porque eu não queria que você agisse fora da fé. Se Deus der sinal, eu não preciso de fé. Deus já está dizendo: eu estou contigo, pode fazer, porque eu vou pagar. Mas se Deus não pagou a conta e não me deu sinal, eu tenho que crer que Ele vai fazer. Eu tenho que crer que o que eu preciso vai ser recebido, e o que eu não estou vendo já existe. É o que Hebreus diz. E aí, meu irmão, ter fé depois que Deus fez sinal é mole. E quando eu fui refletir sobre isso que o Espírito Santo estava ministrando, eu comecei a ver: olha para Gideão, vai nessa tua força. Quem sou eu? Eu não sei o que e tal. Ah, então, vamos fazer um teste. Qual o teste? Quando ele vai ver que o anjo sobe, né? Ele não tinha visto que era o anjo, ele acredita: Deus está comigo. Só naquela hora que ele vai acreditar.
Ainda fica na dúvida. Deus coloca ele para ir lá no arraial do inimigo, para ouvir o sonho que teve. E teve que ter um monte de teste. Senhor, se eu vou colocar esse novelho aqui de lã, se ficar molhado em cima, embaixo seco, eu vou acreditar que o Senhor está comigo. Ah não, Senhor, agora é o inverso. Por que ele foi pedindo isso tudo? Ele não acreditava que Deus estava com ele. Eu fui aprendendo, irmão, só pede sinal. Eu aprendi na prática, só pede sinal quem não crê. Porque quem crê não precisa de sinal, ele vai. Olha para a Bíblia toda, olha para o rei, quando vai ser curado, que o profeta fala, o Senhor te curou. Se eu não me engano, o rei Ezequias, o Senhor te curou. Aí ele fala, como é que eu vou saber disso? Pede um sinal. Aí o profeta disse, você quer aqui a sombra, adiante um grau ou atrás um grau? Ele falou, atrás, porque adiantar é fácil. Atrasou, ele acreditou, só por causa do sinal. Você olha para Zacarias, quando chega no templo, na hora de oferecer sacrifício, o anjo, foi o anjo que está do lado do altar, fala com ele, o Senhor ouviu a sua oração e a sua mulher vai ter um filho. O que ele fala? Como é que eu vou saber que isso é verdade? Meu irmão, era o anjo que estava falando com o cara. Como é que eu vou saber que é verdade? Ele falou, você vai ficar mudo. Agora aqui sou eu, não é a Bíblia mais, é para não atrapalhar com essa boca tua aí que não crê nas coisas. Tem hora que Deus bota a gente mudo para a gente não estragar o plano de Deus, sabia disso? Tem hora que Deus tem que botar a gente mudo para a nossa falta de fé não atrapalhar o que Deus vai fazer. Olha para a Bíblia, todos os homens que pediram um sinal é porque não estavam crendo. Então a partir de hoje, irmão, para de pedir sinal a Deus, porque você está dizendo para Deus, eu não creio que o Senhor vai fazer. Para de, Senhor, me dá um sinal que aquilo dali é para mim. Não, meu amigo, vai lá, mete o pé na porta, entra. Pastor, e se não for para mim, vai dar errado, você volta. E o que eu vou dizer para os outros? Aprende uma coisa, para os inimigos você nunca vai conseguir convencer porque eles não gostam de você, e os amigos nunca precisam de explicação porque eles amam vocês. Então pode ficar preocupado com o que os outros vão dizer, porque quem não gosta de você vai falar mal, quem gosta de você vai falar bem, acabou. Sabe, a gente fica preocupado com a nossa reputação. O cara vai chegar para mim, pastor, o senhor tem certeza dessa igreja que o senhor está abrindo na Baixada? Não, mas só tem um jeito de descobrir aí do lado. Não, a gente quer que o anjo desça, mostre para a gente, olha, eu estou contigo todos os dias da sua vida. Isso ele já prometeu, irmão. Ele não vai falar duas vezes porque ele já falou. E aí, para a gente começar a caminhar para o fim, isso significa que ainda falta muito. Não, porque senão parece, né? Já estamos acabando, não. Para a gente começar a caminhar para o fim, eu quero te mostrar 4 obstáculos da fé. 4. Ok? 4 obstáculos da fé. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Por quê? Porque a gente vai ter que operar com fé. Não tem jeito. Eu estou com conta até por aqui, ó. Compramos um segundo imóvel agora, que é lá para a Baixada. Tem que botar som naquele negócio lá. Mas Deus começou a fazer, o Espírito Santo começou a me lembrar algumas coisas aqui. Hoje de manhã eu ganhei uma guitarra americana, não sei se é Fender, não sei o que é lá. Ganhei hoje de manhã, um irmão me mandou, pastor, senti no coração, estou dando um teclado, estou dando uma guitarra. Não é da igreja não, um amigo. Um dia desse, um outro amigo me mandou uma oferta, falou, estou mandando uma oferta aí, você usa para pagar o aluguel do que você quiser. Aí esse lugar novo que a gente está alugando, com essa oferta eu paguei 2 meses de aluguel antecipado na hora de fechar o contrato. O Espírito Santo foi me lembrando de coisas que ele está fazendo. Irmão, mas isso significa que vai dar certo? Não, só tem um jeito, meu irmão, de descobrir se vai dar certo. Continua caminhando. Só tem um jeito de saber se o mar não vai fechar, é atravessando ele. Ah não, mas pastor, será que Deus vai segurar mesmo essas paredes de água dos dois lados? Não tem jeito, irmão. Morrer com Cristo é a melhor coisa que tem. Se é ele que abriu, entra. Se tiver que morrer, morre com ele. Quer ver um negócio? Eu tinha um preconceito sobre Sansão. Para mim ele tinha que ir para o inferno. Eu estou sendo sincero. Para mim ele tinha que ir para o inferno. Por quê? Porque se suicidou. Eu não sei o que você acha sobre isso, mas eu achava isso. Até um dia que no meu devocional, por isso que a Bíblia a gente tem que ler de Gênesis a Apocalipse. Meu irmão, a Bíblia não diz, olha, meditai na Bíblia até você entender. A Bíblia diz para você ler, o resto é o Espírito Santo que faz. Ah, sabe por que eu não leio a Bíblia, pastor? Porque eu não entendo nada. Ok, bem-vindo ao clube, eu também não entendo nada. De tanto ler, você vai entender. Pastor, mas eu li a Bíblia toda uma vez, não lembro o que eu li. Ok, seja bem-vindo, isso é normal. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia toda.
Eu queria saber, porque fica bonito, né? Já li 15 vezes, 20 vezes, eu não sei quantas vezes eu já li. Mas eu tenho que ler sempre, porque cada vez que eu leio de novo, eu descubro um negocinho novo. Porque a Bíblia diz que ela se renova. Você vai ter que ler Bíblia até morrer. No céu não vai precisar de Bíblia, agora aqui precisa. E eu tenho que ler. Ah, pastor, não entendo nada. Ok, é porque é o Espírito Santo que vai te ensinar na hora certa, não é a hora de você saber ainda. Mas você tem, ah não, pastor, mas a Bíblia fala que ele vai me dar o que falar quando eu estiver diante do pessoal. Mas o que você leu, né? Não vai baixar um download na hora para você. Não, ele agora vai entender. Agora sobre o Espírito Santo, toma, recebe aí. Não, é aquilo, ele vai fazer você lembrar o que você leu. Você não lembra nada, nada, mas naquela hora vai lembrar, porque está lá dentro. Você entende isso? Então Bíblia é um negócio que tem que ler a qualquer hora. Pastor, mas eu não entendo. Quando entra em Apocalipse, então ninguém mandou você entender nada, mandou você ler. Medita nela de dia e de noite, e será como árvore plantada junto aos ribeiros, terá o fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Você sabe qual que é o primeiro princípio de prosperidade na Bíblia? Lê a palavra, medita nela de dia e de noite, e será como árvores plantadas junto a ribeiros, que dará o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. É um princípio de prosperidade. Lê a palavra. Olha o que Deus fala para Josué. Josué, medita nela de dia e de noite. Você já viu isso? Lá no início do ministério de Josué como líder. Medita nela de dia e de noite, e eu serei contigo, como fui com meu servo Moisés. Então a gente tem que ler Bíblia, não é porque a gente entende, eu estou entendendo. Não, você tem que ler, porque tem que ler. E de repente você vai começar a entender. E olha o que diz 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Olha aí. Primeira barreira para a nossa fé. Primeira barreira que você vai ter que enfrentar. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Irmão, não se espante com a primeira barreira que você vai ter que enfrentar para usar a fé. Sabe qual que é a primeira barreira? Repita comigo: crentes incrédulos. A primeira barreira que a gente vai ter que enfrentar para usar a fé é a barreira dos crentes incrédulos. Olha o que o texto diz. Eliseu libera uma palavra, o profeta Eliseu, o homem que tinha o dobro da porção de Elias, abre a boca e diz, no meio do cerco de Samaria, desgraça para tudo quanto é lado, fome, o pessoal morrendo, um comendo o outro, e a Bíblia fala que Eliseu fala assim: amanhã, a essa hora, ou seja, daqui 24 horas, vai haver fartura. Irmão, seria impossível que houvesse fartura em 24 horas. As mães já estavam comendo as crianças mortas. Alguém vai levantar e dizer: vai ter fartura em 24 horas. Profetizar é diferente do que andam fazendo ali fora. Já viu? Tem uns profetas do Apocalipse, parece que destila veneno. Estou vendo uma nuvem negra sobre a tua cabeça. Oh, eu vi uma sepultura. Os caras que só sabem falar de desgraça. Mas olha os profetas da Bíblia. Falava a verdade, claro, se tivesse que morrer, falava que ia morrer. Mas presta atenção, o cara fala assim: ó, profeta, aqui as águas são amargas, são águas de morte. O profeta falava: me dá um prato novo aí, uma tigela nova e bota sal nele aí. Nunca vi sal resolver problema de água amarga, mas quando o profeta, um ato profético, joga na fonte, cura as águas. Sabe por quê? Profeta não é para dizer o caos, profeta é para trazer a bênção sobre o caos. Você está entendendo isso? Profeta de verdade, não é para ficar botando terror no meio da igreja. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, tem pecado no altar, tem não sei o que. Não, profeta para valer, vai lá e sara as águas. Você está entendendo? Cura as águas. Porque
Escola de Profetas. Esse é do Cris Valato, né? Que é lá da Bethel. Eu li esse livro, fantástico. O dia que você ler esse livro, você vai perder o medo de profeta. Porque você vai ver os profetas de verdade e os profetas meia boca. Os profetas que querem botar o pavor. Então você olha para esse cara aqui, profetizar que está tudo bem, que está tudo ruim, melhor dizendo, é mole. Vai piorar. Já viu? Os caras falam daqui para pior. Os caras têm prazer de falar. Destila assim, ó, escorre. Vai piorar, aguarda, irmão. Isso é só o início das dores. Mas profeta de verdade falou assim: Deus vai me dar um momento profético onde nós vamos curar a nossa nação. Isso é profeta de verdade. O profeta de verdade não vai ficar aceitando aquela situação. O profeta de verdade vai entrar na cisterna como Jeremias, depois de comprar um imóvel, depois que Deus mandou, vai levantar e dizer assim: ó Israel, assim será feito daqui a um tempo sobre este lugar. Vocês estão indo para o cativeiro, mas Deus já está dizendo: vocês vão voltar para cá e vão comprar e vender. Por quê? Profeta não está aí para ficar dizendo que está ruim. Profeta está para liberar o novo de Deus que está vindo sobre o caos. E de repente o profeta Eliseu, no meio daquele caos todo, fogo para tudo quanto é lado, levanta como uma voz profética e diz: amanhã, a esse tempo, vai haver fartura. Em 24 horas vai haver fartura. Seria impossível pelos olhos humanos, mas acredite numa coisa: Deus não é lógica, Deus é poder. Ele não está nem aí se na lógica humana é impossível fazer. Ele faz pelo seu infinito poder. E aí de repente, preste atenção, o capitão, que é um dos homens de confiança do rei, é o primeiro a dizer: eu duvido. Mas vem cá, não é o capitão de Samaria não, não é o capitão da Síria não, não é o capitão dos gentios não, é o capitão dos judeus. É o capitão do rei, é o capitão que conhece o Deus de Israel, é o capitão dos hebreus que abre a boca e diz: ainda que Deus fizesse janela no céu, seria isso possível? Você sabe quem é que está falando isso, se for traduzir para a linguagem de agora? É um crente. É um cara que deveria estar dizendo: amém, profeta, é isso aí que vai acontecer. Não sei como, mas vai acontecer. Mas esse cara que devia dizer o sim e o amém, é o cara que fala: ainda que Deus, ainda quer mostrar como é que Deus vai fazer. Ainda que Deus quisesse abrir janela no céu, ainda que fizesse isso, seria possível. Mas se você ler o texto, o que acontece? Tem 4 leprosos lá de fora que resolveram fazer alguma coisa, e eles vão caminhando em direção ao exército inimigo, e Deus amplifica os passos dele, e eles ouvem um grande exército chegando, foge e deixa tudo lá. Lembra que no início da mensagem eu falei que quando Deus te promete alguma coisa, Ele já criou? A abundância não estava vindo do céu como esse cara imaginou. A abundância estava no território do inimigo, já todo pronto: ouro, prata, bronze e comida à vontade, toda já alojada do lado dele, só esperando o tempo que Deus falar: e agora? Vai lá e pega tudo. É o que eu te falei: quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, Ele não vai abrir nem janela no céu, já está na terra pronto para você pegar. Aí sabe o que acontece? Quando a gente começa a exercitar a fé, a primeira barreira: os crentes incrédulos. Vem para o culto com a gente, vem para a reunião de oração com a gente, vem fazer jejum com a gente, mas é o primeiro a dizer: ó, toma cuidado, que eu não sei disso não, hein? Vigia um pouquinho mais nisso, que eu acho que você está indo muito empolgadinho. Você está muito empolgadinho, bota mais o pé no chão, amigo. Eu quero andar com o pé no céu. Que pé no chão eu estou o tempo todo. Pé no chão toda hora. Quando eu olho nas contas que eu tenho que pagar, pé no chão toda hora. Meu Deus, como é que vai ser? Eu quero andar com o pé, a cabeça, o corpo, tudo no céu. E trazer o céu para a terra toda hora que eu chegar aqui de novo. Sabe? E a grande barreira nossa é com os crentes incrédulos que sentam do nosso lado. Nem aqui não, nós estamos pregando de Petrópolis. Os crentes incrédulos, você fala: não, amanhã eu vou fazer. Rapaz, tá maluco, rapaz, vigia, rapaz. Ó, não é assim não, tira um pouquinho dessa empolgação. Os crentes incrédulos, o capitão que tinha que chegar pro cara e falar: é isso aí, Eliseu, tamo junto. É o cara que fala: ainda que Deus levantasse, abrisse portas e janelas, como é que vai acontecer isso? Sabe? Tem um livro que eu li fantástico, O Cristão Ateu. Olha o título do livro: O Cristão Ateu. Nesse livro
vai falar de um pastor americano que está orando para um estabelecimento, não sei se é boate, bar, alguma coisa lá, que estava aberto de frente para a igreja e atrapalhava os cultos. E o cara começa a orar, Senhor fecha, Senhor fecha, Senhor fecha. O que aconteceu? O bar fechou, sei lá, o troço lá fechou. O cara descobriu, o dono, processou o pastor. Diante do juiz, o pastor vira, está lá no livro Cristão Ateu, o juiz vira, o pastor vira para o juiz e fala, cara, não é possível que a minha oração fechou esse bar. Aí o juiz fala assim, aqui temos uma coisa muito interessante. Um pastor que não acredita no poder da oração e um ateu que acredita no poder da oração. O cristão ateu. Quanto cristão ateu tem dentro da igreja? O pastor, o irmão, o obreiro fala, vai orar, ele não acredita que vai resolver. Aí você pega um cara lá fora que está todo enrolado da vida, pede uma oração e acredita que Deus vai fazer. Olha só, vai entender um negócio desse. Você pega os crentes que têm vergonha de orar na rua pelos outros e pega os não crentes que recebem oração se o crente tiver coragem de orar por ele na rua. Tudo invertido. Irmão, a primeira coisa que nós vamos ter que enfrentar é a incredulidade dos crentes. É a incredulidade de quem anda com a gente muitas das vezes. Porque existem crentes que não acreditam na intervenção de Deus. Fala, mas não acreditam. Quando você diz que está orando por isso ou por aquilo, ele zomba. Para com isso, cara. Deus não está preocupado aí se a tua unha vai quebrar ou não vai quebrar. Irmão, Deus está preocupado com tudo na sua vida. Eu oro pela minha careca. Não está funcionando, mas eu oro. Alguns conseguem desanimar alguns de nós, transferindo a incredulidade dele para nós. Porque tem gente que é especialista em transferir incredulidade. Eles não creem e faz você não crer. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas em compensação, Atos vai dizer, Atos dos Apóstolos, os que criam andavam juntos. Você sabe com quem você deve andar? Com quem crê. Olha o que Paulo, o que Atos de Apóstolos diz. Os que criam andavam juntos. Às vezes o problema está nas nossas companhias. Existem pessoas que não experimentaram o sobrenatural de Deus e não acreditam que Ele existe. Alguns acreditam que Jesus pode curar, mas não acreditam que Jesus pode abrir portas. Mas a Bíblia fala, esses sinais seguirão aos que crerem. A gente tem que crer para que esses sinais nos sigam. Devemos crer que Deus vai provocar sinais na nossa vida que apontam para o poder dEle. Sabe qual é o nosso problema? Nós aprendemos a dizer que tudo é permissão de Deus. Tudo. Era vontade de Deus, por isso que não aconteceu. Não, às vezes foi falta de fé nossa. E às vezes não foi nem falta só de fé, às vezes foi a atitude nossa que faltou. Quer ver? O povo está lá clamando a Deus, está lá o mar vermelho, está Faraó atrás, e clamando. Tem uma hora que Deus fala assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que... Porque também crente tem esse problema, só fica orando e não faz nada. Estou orando, pastor, e aí, fez o que? Nada, estou orando. E Deus fala, por que está clamando? Agora é hora de andar, não é de orar, você já orou, agora vai. O povo de Israel está perto do mar, clamando, Deus falou assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que, mas tem a hora de oração e tem a hora de ação. Mas eu não posso agir se eu não creio. E a gente fala, não, era a vontade de Deus. A gente tem essa mania, tudo era a vontade de Deus. Aconteceu, era a vontade de Deus. Não aconteceu, era a vontade de Deus. Mas se você olhar Ezequiel 22, versículo 30, a Bíblia diz, busquei um homem que se colocasse na brecha para eu não destruir, mas não encontrei, por isso eu destruí. Deus queria destruir? Não, Ele queria livrar. Mas como não tinha ninguém para se colocar na brecha, Ele destruiu. Nem tudo que acontece é a vontade de Deus, nem permissão de Deus. E às vezes falta nossa de se colocar na brecha para Deus fazer o que Ele quer fazer. Às vezes é justamente por causa da nossa omissão que as coisas estão acontecendo. A gente transfere para Deus tudo, inclusive o que era da nossa parte. Deus não te chamou para você deixar a vida te levar, meu irmão. Deus te chamou para você levar a vida para o centro da vontade dEle. Tome cuidado com os crentes incrédulos. Eu tenho que tomar cuidado também, porque às vezes tem amigo meu que não entende a minha visão e fala, mas ó, pega leve e tal. Eu tenho que saber filtrar isso, porque senão a incredulidade entra no meu coração. E aí a gente tem que criar, a gente tem que entender outra coisa. Não resuma, isso o Bill Johnson que diz, não resuma a verdade bíblica com a experiência que você está vivendo.
Porque talvez na experiência que você está vivendo, você está padecendo, mas isso não quer dizer que é o que Deus vai fazer na vida de alguém ou na sua. Às vezes a gente fala, Deus cura, mas como não me curou, eu nem falo que Deus cura mais. Por quê? Eu estou resumindo a verdade bíblica, a minha experiência. Como eu não fui curado, é como se Deus me curasse hoje. Para de resumir a Bíblia, a sua experiência. Porque não aconteceu comigo, não quer dizer que não aconteceu contigo, que Deus não vai fazer. Não é porque às vezes eu tenho falta de dinheiro que Deus não vai dar prosperidade. Eu posso estar passando uma fase agora, mas Deus é o Deus da prosperidade do mesmo jeito. Eu posso estar doente agora, mas Deus é o Deus que cura do mesmo jeito. Ou seja, a gente tem que parar de trazer a realidade da nossa vida para uma realidade bíblica e fazer o inverso, trazer a realidade bíblica para a nossa vida. Paulo pregava o evangelho e depois demonstrava com poder. Sabe o que você está precisando fazer? Você não manda poder. Poder que eu estou falando não é só sentir a presença de Deus, não. Poder que eu estou falando é a manifestação do poder de Deus. Precisamos parar de ouvir o que os que não creem ficam dizendo. É daqui para pior. Ok, na tua vida, miserável. Na minha não. Não recebo essa palavra não. Pastor, mas o mundo vai de mal pior. Ok, o mundo jaz do maligno, mas continua tendo dono. É do nosso Deus. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, mas Deus não deu o mundo para o maligno. Pelo contrário, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça e vai tomar a chave de volta. Amigo, a chave vai voltar. A chave vai voltar. A Bíblia diz, os céus e os céus dos céus pertencem ao Senhor, e a terra foi dada aos filhos dos homens. Continua tendo dono. O teu pai te deu a terra. O teu pai, o meu pai nos deu a terra. Continua tendo dono. Mas não, os pregadores do Apocalipse têm que dizer, vamos sair todo mundo daqui. Enquanto Jesus fez uma oração, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas livrai-os do mal. Não adianta orar para pedir para sair, não estou aguentando. Me leva. Não adianta, essa oração já foi quebrada com Jesus. Pai, eu te peço, não os tire do mundo, os livrai do mal. Por isso que não funciona essa oração. Tem gente que acha que Deus é serial killer, sai matando conforme o pessoal pede. E outra coisa que você tem que aprender, céu não é lugar de derrotado não, tá? Deu errado aqui, vai para o céu. Não. A Bíblia diz em Apocalipse, ao que vencer herdará todas essas coisas. E se você olhar, tem uma relação. Ao que vencer comerá do maná escondido, ao que vencer receberá uma pedrinha, ao que vencer vai sentar-se no trono, ao que vencer, é só o que vencer. Quem deu errado aqui está lascado. Então antes de ficar pedindo a regra e falar, Senhor me leva, fala, Senhor, eu tenho que dar certo aqui para chegar aí bem na foto. Sabe, tem que afastar dessa turma que não crê. Se tu não consegue contaminar ela com a tua certeza, sai de perto. Antes que ela te contamine com a incerteza dela. Sabe, as pessoas, o que você tem que entender, pastor, você está querendo dizer o quê? Que o céu vai melhor, que a terra vai melhor? Eu não sei, meu irmão. Eu sei que a terra pertence aos filhos dos homens. Está na Bíblia e não tem como arrancar isso. O mundo já era maligno, pastor, sim, mas continua tendo dono. Deus a criou, Deus a fez. Por isso a Nova Jerusalém vai descer, porque aqui tem dono. Aí o cara, não, e os caras insistem com a gente, irmão. Os caras insistem, não, mas você tem que ver que olha como é que está a corrupção, olha como é que está a imoralidade. Ok, mas nunca chegou no nível de Sodoma e Gomorra que Deus destruiu. Então não está tão ruim assim também não. Porque a de Sodoma e Gomorra chegou ao céu que Deus tirou e fulminou tudo. Olha para os tempos de Noé. Foi de um jeito que Deus falou, agora acabou, não vai ficar mais ninguém, só o pessoal de Noé. Então, estamos no lucro. Aí o cara ainda continua insistindo, não pastor, mas olha só, presta atenção irmão, o pessoal morria de gripe há 200, 300 anos atrás, morria de gripe. O cara pegava uma gripe e morria. Na Idade Média, o tempo de vida era 20 e poucos anos, 30 anos. Na Idade Média. Hoje em dia a gente tem gente com 80, com 100, com 105. Mas por que ninguém mostra isso? Porque o negócio é mostrar o caos. O negócio é mostrar que está piorando. Amigo, e tem tanta coisa melhorando. Tem tanta doença sendo descoberta, cura. Olha, a melhor fase nós estamos vivendo. Um monte de coisa que viveram no passado, nós não estamos vivendo. Amigo, comece a acreditar no futuro. Comece a acreditar. O pecado pode
pode acontecer. Pastor, mas o pecado está abundante. Ok, mas onde operou o pecado, superabundou a graça. Comece a olhar a Bíblia pela ótica certa. Comece a entender que os filhos de Deus, o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus somos nós. Nós precisamos nos manifestar para esse mundo. Se afaste dos crentes incrédulos. Não deixe ele falar nos seus ouvidos, grite mais altos até que a sua fé contamine eles. Segunda coisa que nós vamos precisar vencer, está lá em Êxodo 7, versículo 8. Êxodo 7, versículo 8. Se você quiser operar em fé, você vai precisar vencer. Êxodo 7, versículo 8 diz: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o quê? O mesmo com seus encantamentos. Imagina a frustração. Deus vai lá e encontra Moisés no Monte Horebe e fala: eu tenho uma obra na sua vida, você vai libertar o povo. Mas como é que eles vão saber que isso é verdade? Coloca a mão aí dentro, saiu leproso. Coloca a mão aí dentro, agora está limpo. Aí se eles não acreditarem, olha o tal do sinal, né? E se eles não acreditarem nisso, ó, pega a sua vara, joga no chão, ó, virou serpente. Pega de novo, agora virou vara de novo. Lembra disso? Chegou a hora de fazer. Ele vai lá para frente e fala: ó, Faraó fala: como é que eu vou saber que esse Deus aí existe? Ok, olha a vara. Pum, jogou a vara. A vara se transformou em serpente. Faraó vira e fala assim: vem cá, chama meus encantadores lá. Chega os encantadores, chega os caras, faz, joga a vara, vira tudo serpente também. Bota frustração. Pô, mas eu pensei que Deus ia fazer um mega show aqui, ia arrebentar a boca do balão, eu ia sair por cima, agora os caras fazem igual. Sabe qual é a segunda coisa que você vai ter que enfrentar para operar em fé? Você vai ter que vencer as frustrações. Vai ter que vencer as frustrações. Porque, meu irmão, não é o fato de eu ter fé que eu não vou ser frustrado. Moisés ouviu a voz de Deus no Monte Horebe, desceu no monte, fez o negócio da serpente lá com a vara. Quando chega na hora derradeira, que é para provar que Deus é Deus, o diabo vem e faz igual. Você ora pelo cara lá que tem câncer, não acontece nada, levou no centro, foi curado, você fica de carão, não vou orar mais com ninguém também. E aí? A nossa fé acaba porque o diabo faz igual às vezes, mas faz. Aí a gente para. Também não vou orar mais por ninguém não, eu estou frustrado. Eu fui lá, ouvi aquela pregação daquele pastor lá do Chechudo, lá porque deu errado o negócio lá e tal. Aí ele vem todo empolgadinho, falando negócio de fé, e eu estou me controlando aqui, não estou desanimado não, só estou me controlando. Mas presta atenção, aí ele vem falar de fé e tal, aí hoje logo já fui botar em prática, deu tudo errado. Funciona para ele. Não, amigo, para operar com fé, tem que aprender a vencer as frustrações. Porque não tem jeito, não ter frustrações mesmo operando em fé. Você acha que eu nunca fiquei frustrado com as coisas? Um monte de vezes. Que eu tinha certeza que ia acontecer, eu estava com fé. Não era falta de fé. Só que não aconteceu. Sabe, Êxodo 7 e 8, imagina a cara de Moisés olhando para o Senhor, eles fizeram igual. Poxa, eu achei top esse negócio da serpente, agora vem os caras e faz um monte de serpente. Tudo bem que a nossa engoliu a deles, mas eles fizeram igual. Faraó conseguiu frustrar o plano de Moisés. Mas mesmo que você desacredite de você, meu irmão, continue crendo nele. Se você não acredita mais em você, então acredite em Deus. Se você olhar, a gente vai ter que vencer não uma frustração, são várias. Se você olhar em Êxodo 7, aí mesmo, versículo 20, eles vão transformar água em sangue. O que os magos fazem? Transformam água em sangue. Olha só, a segunda frustração, Deus fala assim: agora toca no rio, vai transformar água em sangue, vai dar certo. Tocou, vem os magos, faz o quê? Água em sangue de novo. Deus não está comigo. Se você continuar, imagina a frustração pela segunda vez, a cara de vergonha que esse cara ficou chamado Moisés. Aí depois vem Êxodo 8, versículo
magos faz? Subir do rio. Você pensa que a vida é fácil, meu irmão? A vida cristã não é moleza. A vida cristã não é fácil. Só que chegou Êxodo 8,17. Em Êxodo 8,17, a Bíblia fala que ele toca na terra e sai piolho, aparece piolho para tudo quanto é lado. Faraó chamou os encantadores e os magos, falou assim: faz igual. Aí de repente os magos chegam e falam assim: ó, isso a gente não consegue. E Faraó fala: então isso é dedo de Deus. Sabe o que é que eu aprendo? Se você continuar prosseguindo no meio da frustração, você deve continuar chegando, porque você vai descobrir qual é o limite que o diabo pode chegar. Porque Deus tem poder, todo o poder. O diabo tem algum poder só. Ele tem algum poder só, mas todo o poder está em Deus. E sabe, o diabo quer que você desista logo na primeira frustração, porque ele não sabe se ele vai conseguir te frustrar a segunda vez. E quando ele te frustra na segunda vez, ele quer que você desista logo, por quê? Porque ele não sabe o que Deus vai fazer na terceira, se ele vai conseguir fazer também. No caso de Moisés, na quarta vez, não pode frustrar mais. Por quê? Porque o que o diabo faz tem limite. E quando chegou no limite do diabo, aí o Faraó teve que dizer: isso é dedo de Deus. Isso eles não conseguem fazer. Meu irmão, o diabo não sabe do que você é capaz, mas o diabo sabe do que Deus é capaz. Então ele quer que você desista antes que você descubra a capacidade de Deus na sua vida. A prioridade do diabo é nos fazer desistir antes que chegamos no limite dele. Porque enquanto a gente não chega no limite dele, ele se faz poderoso diante de nós. Ele se faz poderoso no nosso problema, mas quando chega no limite dele, ele sabe que dali para frente ou a gente desiste ou acabou, ele perdeu. Uma coisa é a gente falar que pode, outra coisa é a gente acreditar que pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é uma coisa, falar. Outra coisa é falar: eu vou continuar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ninguém pode parar alguém que acredita em si mesmo. Olhe para aqueles caras que se explodem lá no Oriente Médio. Como é que para um cara que acredita que aquilo é bom, que ele vai se explodir e vai resolver o problema? Não dá para parar um cara desse, amigo. Você tem que ser o kamikaze de Deus. Se o diabo estiver perto, fala: sai de perto que esse explode. Você está entendendo? A diferença é que quando você explode no espírito, você não morre. Quem morre é quem? O diabo que está do teu lado é que não vai suportar a explosão do espírito na sua vida. Não deixe o que Satanás faz na vida dos outros tire o mérito do que Deus está fazendo na sua vida. Ah, mas o cara lá não é crente, está acontecendo a mesma coisa. Ok, mas eu sei de onde está vindo a minha bênção. O problema é dele, de onde está vindo a dele. Porque eu sei que o dom de Deus é irrevogável. O que Ele me deu, Ele nunca vai me tomar. Porque você já viu, tem uns crentes que falam assim: ah não, pastor, sabe, fulano não foi curado, porque senão ele ia sair da igreja. Amigo, Deus não cura só quem fica na igreja. Senão aqueles 9 leprosos que não voltaram, não iam ser curados. Mas a Bíblia diz que os 10 foram curados. Sabe por que tem gente que não está sendo curada na igreja? Porque a gente não está orando, porque não acredita mais que Deus cura. Aí a gente dá justificativa. Como está faltando poder a gente, eu estou incluindo eu, tá? Quando está faltando poder a gente para levantar o cara da cadeira, a gente justifica, não levantou porque senão ele deve desviar. Isso aí é teologia de quem não acredita no poder de Deus. Por quê? Porque os 10 leprosos foram curados, mesmo que 9 não voltaram. O que está faltando é poder e fé na nossa vida. E a gente tem que orar sabendo se Deus vai curar ou não, é problema dele. Mas eu tenho que ser o canal da oração. Você está entendendo isso? Mas a gente fica arrumando desculpa para acomodar a nossa frustração. Terceira coisa, é a penúltima. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Olha só, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar sobre eles. Terceira coisa que a gente vai ter que aprender a superar para poder viver em fé. Repita comigo: superar o que os meus olhos estão vendo. Você sabe qual é o nosso problema da nossa fé? O que os nossos olhos estão vendo. Olha o teste de Ezequiel.
Deus coloca ele no meio de um vale de ossos não secos, mas sequíssimos. E não bastando só colocar no meio, fez andar entre os ossos. E depois fez uma pergunta: esses ossos podem reviver? O que a gente responderia? Porque sabe qual é o nosso problema? A gente está respondendo o que os nossos olhos estão vendo. A gente está respondendo de acordo com o que a gente vê. E Deus não está querendo a resposta que a gente está vendo. Deus está querendo a resposta que Ele está vendo. O nosso problema é que a gente fica focando no que a gente está vendo. E aí a gente começa a falar o que a gente está vendo. Eu volto lá no capitão que deveria, o crente incrédulo, lá no capitão. Como ele está vendo só a desgraça, ele diz: como é que isso vai acontecer? Ainda que Deus abrisse janela no céu, não dá para em 24 horas ter fartura. E a fartura estava estacionada perto deles. Mas como eles não estavam vendo a fartura, o que acontecia? Ele começava a dizer o que estava vendo: não dá. Irmão, o inimigo da fé é o que você vê. Porque você começa a falar segundo vê. Eu não estou vendo essa vitória, eu estou vendo só a dificuldade. Eu começo a dizer: está difícil. Eu acho que não vai dar não. Amigo, mesmo que você esteja vendo a derrota, não declara ela. Isso é confissão positiva? Não, é declaração profética. Porque a tua boca é cheia de poder. O que você diz pode acontecer. Se você olhar para Jacó, Jacó amava Raquel, mas ele disse, quando tinham roubado o ídolo do pai de Raquel, o que foi que Jacó disse? Morra aquele que estiver com o ídolo. Qual foi a primeira a morrer? Raquel. Por quê? Porque nossas palavras têm poder para criar e destruir. Por quê? Porque nós temos a essência de Deus. E na essência de Deus, Ele é um Deus criativo. Com o poder da palavra Ele criou. Haja céu, haja luz, haja firmamento. Ele é tão poderoso, Ele é tão sem lógica. Deus é tão sem lógica e tão poder que Ele criou. Olha lá, abre em Gênesis depois quando você chegar em casa. Começa no capítulo 1, versículo 1. E olha lá, Ele diz assim: haja luz. E houve luz. Só que Ele disse: haja o sol só depois. Porque antes do sol teve luz. Porque Deus não é lógica, Deus é poder. Esse é o nosso Deus. Ele não precisa ver para que exista. Ele simplesmente chama a existência como se já existisse. Então quando a gente vai operar em fé, a nossa primeira barreira é não repetir o que os nossos olhos estão vendo. Porque os nossos olhos estão vendo portas fechadas, mas a nossa boca vai ter que profetizar em fé a porta aberta. Os nossos olhos vão ver pessoas sendo comidas de câncer, mas a nossa boca vai ter que profetizar a vida de Deus, dando vida de novo a essas pessoas. E o grande teste de Ezequiel é conseguir profetizar vendo tudo errado. O grande teste de um profeta é conseguir falar diferente do que os olhos estão vendo. O teu grande teste na sua família, com seu marido, é profetizar o que você não vê nem a possibilidade de acontecer na vida dele. O grande teste do seu emprego é, ao invés de enxergar a demissão que está próxima, é começar a profetizar a promoção que você não consegue ver. Então, se a gente quer operar em fé, a gente tem que parar de falar o que está vendo e começar a chamar o que queremos ver. Nossa fé é muito abalada pelo que vemos. O fato de orarmos e não vermos faz a gente parar de orar. A Bíblia diz que Daniel orou e jejuou 21 dias, não estava vendo nada. Estava vendo só um tempo sem respostas, até que o anjo chegou perto dele e falou: desde o primeiro dia sua oração foi ouvida. E havia uma guerra espiritual acontecendo desde o primeiro dia. Amigo, entenda uma coisa: não é o fato que você não está vendo que significa que Deus não está fazendo. A verdade é, Deus está fazendo independente do que você está vendo. No mundo espiritual estava acontecendo uma guerra para que no físico acontecesse uma resposta. Não importa o que está acontecendo agora, continue crendo e chamando o que você está querendo ver. As coisas não acontecem porque você vê, elas acontecem porque Deus faz. E a última coisa, Números 13, versículo 32 diz: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 1 diz: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite.
E a última coisa é essa: se você vai operar em fé, você precisa vencer o que você anda ouvindo. Lembra que eu te falei, o diabo não consegue entrar dentro de você, irmão. Você tem dono. Você não é uma casa desabitada, você tem alguém habitando. O Espírito Santo habita em você. E do mesmo jeito que não há como servir a dois senhores, antes que Newton dissesse isso, Deus já tinha falado na sua palavra, não é possível servir a dois, como também não é possível conter dois aí dentro. Se tem ele, não tem o outro. E se ele está aí dentro, o outro não pode entrar. Então ele não pode, mas ele pode sugestionar. E ele usa os espias. Ele sabia que havia uma promessa que o povo ia entrar na terra e ia tomar a terra, mas ele queria frustrar os planos de Israel e a promessa de Deus. Então, já que não tem como ir contra a mão de Deus, eu vou fazer o povo desistir. Amigo, o diabo sabe que o que está prometido para a sua vida vai acontecer. Ele só tem uma chance de fazer isso não acontecer, é fazer você desistir. Mas se você não desistir, se arrastar, se ir arrastando no meio da estrada, não interessa. Se o caminho é aquele, você vai se arrastando, vai se empurrando, vai com alguém te puxando, mas quando chegar do lado de lá, a promessa vai se cumprir. Ele só tem uma chance: ou você desiste ou a promessa se cumpre. E eu estou aqui para te dizer, não desista, porque ela vai se cumprir. Os espias era a última chance que o diabo tinha para fazer o povo desistir. Tem gente emprestando o ouvido para o diabo. Toda a nação de Israel emprestou o ouvido para o diabo e parou para ouvir o que os espias tinham dito. E quando os espias falaram, todo o povo chorou e disse: estamos perdidos, esqueceram da promessa. Ouvir a pessoa errada pode te fazer retroceder. Quantas vezes estamos cheios de fé e de repente somos abatidos porque alguém falou assim: duvido, essa eu quero ver. Próxima vez que alguém falar duvido, essa eu quero ver, eu falo assim: vai lá, compra pipoca e guaraná e senta aí que você vai ver. As palavras têm uma forte influência sobre a nossa questão psicológica. Palavras têm a capacidade de plantar ideias. Palavras têm o poder de comprometer o que acreditamos. Me lembro quando o Mateus era pequeno, eu sempre fui aquele negócio de botar um presente debaixo da árvore, falar que o Papai Noel teve, o Papai Noel chegou, aquela coisa toda. E também com o coelho da Páscoa. Pastor, mas isso aí não está na Bíblia. Ok, meu irmão. Você faz chapinha e também não está na Bíblia, né? Então, tudo bem. Aí que a Bíblia diz que não pode cortar o cabelo, a gente corta. Eu estou falando os homens. Então tem um monte de coisa na Bíblia que a gente também, né? Então o Papai Noel não está na Bíblia. Ok, Papai do Céu, ok, também Papai do Céu. Mas enquanto acredita, eu falo do Papai Noel. E aí o que acontece? O Mateus na Páscoa já estava começando a desacreditar das coisas e tal, né? Estava crescendo, mas uma vez a gente deixou a porta um pouquinho aberta assim, botou o ovo de Páscoa atrás da poltrona, né? E aí de repente eu cheguei e falei: Mateus, corre aqui, o coelho, porque só mesmo na Páscoa para coelho botar ovo, né? Aí pegou, o coelho, Mateus veio correndo. Ele passou pela porta, deixou a porta aberta, olhando a porta, tinha uns matos lá de fora. Falei: lá, tá entre o mato. Aí como bateu um vento e mexeu, eu vi, pai, eu vi. Por quê? Porque palavras plantam ideias. Palavras plantam ideias. A pessoa fala: essa casa é mal assombrada, vamos dormir aqui hoje. Aí a pessoa começa a ouvir rangido. Não está acontecendo nada, são ideias que são plantadas. As palavras sugestionam nosso cérebro a ver coisas que não existem. Saul disse para Davi assim: Davi está cheio de disposição, dizendo: eu vou derrubar esse gigante. Saul falou assim: você não pode vencer esse gigante, porque você é um menino, ele é treinado desde a infância. Amigo, você tem que entender. Davi fala assim: eu posso, porque quando vinha leão e urso eu matava. Você tem que decidir em quem você vai acreditar. Se você vai acreditar no Saul que o diabo manda, ou se você vai acreditar no Deus que te sustenta e promete e cumpre. As palavras geram sentimentos em nós. As palavras fazem a gente ter raiva, faz a gente ter medo, faz a gente ter dúvida, faz a gente ter remorso. Eu me lembro um dia eu estava no elevador. Eu gosto dessas coisas. Eu estava no elevador, acho que o Mateus estava também. Eu estava no elevador, tinha a mãe lá segurando o filho e tal. A gente estava subindo, estava eu, Raquel, minha esposa, né? E o Mateus. Aí a moça falou assim:
Ai, esse elevador dá um medo. Aí eu falei com o Matheus: Matheus, foi esse ali que soltou o fundo semana passada? Aí a menina abraçou o neném assim, entendeu? Por quê? Palavras sugestionam. Você está entendendo? Palavras sugestionam. Você está no avião, não está nem balançando, é só olhar para o lado e falar: ué, que fumaça é aquela na asa? Acabou, irmão. O pessoal já vai sentir bater debaixo do corpo. Por quê? Palavras geram sentimentos. Agora a pergunta que eu te faço: quem você anda ouvindo? Outra pergunta que eu te faço: qual é a música que está tocando no CD do teu carro? Outra que eu te falo: qual é a música que está tocando na sala da tua casa? Pastor, o senhor é muito quadrado. Amigo, eu prefiro subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. Tome cuidado com o que você anda ouvindo. Quando não cuidamos do que ouvimos, o diabo tem a chance de jogar lixo na sua alma. O diabo só tem duas oportunidades de entrar na sua alma: é através da visão e da audição. Ele pode não entrar, mas ele pode jogar alguns lixos que contaminem a sua alma e suje a casa do Espírito Santo. Você entende? Se nossa visão se tornar comprometida, as palavras que sairão da nossa boca também ficarão comprometidas. Quando abalamos na nossa fé pelo que ouvimos, normalmente começamos a liberar palavras erradas. Não vai acontecer. Não tem mais jeito. Não é possível. Ele me falou que acabou o tempo, acabou a inscrição. Ele me falou que já acabou, já foi escolhido. E aí quando começo a ouvir essas palavras entram no ouvido, as palavras mudam na minha boca. E ao invés de eu profetizar a bênção, eu começo a decretar o encerramento das vitórias. Porque o que ouvimos mexe com as nossas emoções. Palavras são como alimentos na mente. Elas tanto podem fortalecer como elas podem enfraquecer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas também pelo ouvir vem a incredulidade. Cuidado com o que você anda ouvindo. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a falta de fé vem pelo ouvir também. Amigos, se você ouvir as pessoas erradas, as coisas erradas vão começar a acontecer à sua volta. Coloque nos seus ouvidos músicas que elevem o seu espírito. Está na deprê, muda a música. Tira essa música lenta e bota que vai morar no céu, estou subindo para um lugar mais alto. Bota agitado. Pare de dar vazão às suas emoções. Ouça aqueles que te façam avançar. Eu procuro andar com pessoas que me inspiram, com pessoas que falam coisas que vão elevar o meu espírito. Ande com o medroso e você se tornará um covarde. Ande com o valente e você vai se tornar um matador de gigantes. Tudo está relacionado com aquele que você está andando. Então, se eu estou dizendo que você precisa ouvir a coisa certa, eu vou te falar duas coisas certas para a gente terminar. Eu vou falar de um cara que quase ninguém aqui conhece. Você pode pesquisar que isso aqui vai estar na internet. Um cara chamado Walt Disney. Quase ninguém conhece. Olha o que está escrito lá na internet. Muito antes do Mickey ser criado, o Walt Disney foi demitido do seu trabalho no jornal por falta de imaginação e criatividade. Demitindo ele porque ele não era criativo. Ele trabalhava como ilustrador de anúncios publicados nas páginas do jornal. Quando saiu do emprego, em 1921, ele se juntou com um irmão chamado Roy e um amigo para fundar a produtora Logogram, que criava animações de conto de fada. A predecessora da Walt Disney Studio. Os desenhos feitos pelo trio começaram a ser exibidos nos cinemas da cidade de Kansas antes das sessões dos filmes. Durante um período, o estúdio fechou um acordo com uma distribuidora de Nova York que apenas pagava pelas animações 6 meses depois de receber. Foram tempos difíceis para a Disney. Disney que eu digo, cara, que precisou reduzir as despesas e a equipe ao máximo para fazer a empresa sobreviver. O ilustrador não poupou esforços. No final do ano de 22, ele estava morando no escritório, comendo comida de cachorro e tomando banho uma vez por semana na estação de trem. Depois de fazer uma animação sobre higiene dental para um dentista da região, Disney obteve dinheiro suficiente para levar sua empresa para Hollywood. Em 1923, lá o estúdio fechou um contrato com outra grande estúdio que passou a comprar e exibir as animações da equipe. Foi nesse período que Disney criou um dos seus importantes personagens, o Coelho Oswaldo, que se tornou bastante popular quando foi lançado. O ilustrador, no entanto, não colocou sua assinatura no desenho do pequeno coelho, uma brecha que permitiu a essa grande indústria roubar a figura, e levou também toda a sua equipe de desenhistas. Quando isso ocorreu, Disney enviou um telegrama ao seu irmão dizendo para ele não se preocupar, pois ele já tinha um novo personagem na mente. Ele criou o Mickey Mouse. O sucesso
obtido pelo camundongo, tirou o ilustrador e seus sócios da miséria. Quem você anda ouvindo? Não vai dar certo. Você é um derrotado, está demitido, não tem criatividade. E eu vou falar de um outro cara aqui, e a gente termina, também pouco conhecido, chamado Abraham Lincoln. Em 1832, perdeu a eleição para o Senado. Em 1833, quebrou nos negócios. Em 1835, a esposa morreu. Em 1838, foi derrotado como representante da legislatura. Em 1843, perdeu a eleição para ser nomeado para o Congresso. Não era nem para coisa não, só para ser nomeado. Em 1848, perdeu a segunda vez a nomeação do Congresso. Em 1854, foi derrotado nas eleições do Senado pela terceira vez. Em 1856, perdeu a nomeação para vice-presidente. Pensa no cara que perde tudo, esse cara era bom. E em 1858, esse cara acho que era vascaíno. Em 1858, perdeu a eleição para o Congresso de novo. Em 1860, se tornou presidente dos Estados Unidos. Ah, você que é o pobre coitado. Pastor, tudo na minha vida está errado. Vai conversar com a Abraão, hein? Eu quero terminar lendo um texto. Se coloque de pé. É um texto profético que eu já leio liberando uma palavra profética. Provérbios 4, versículo 18 termina dizendo assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu vou repetir: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Agora eu quero liberar sobre a nossa vida. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até que o fim será um dia perfeito. Eu quero terminar essa mensagem dizendo: opere em fé, e você vai acessar os dias perfeitos de Deus na sua vida. Você pode estar vivendo a maior trevas que pode estar acontecendo. Você pode estar vivendo a pior estação da sua vida, mas eu quero dizer que há uma promessa sobre o justo. A luz da aurora de Deus está chegando sobre ti, e o dia perfeito de Deus vai brilhar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu termino essa mensagem liberando essa palavra. Vamos operar em fé, vamos agir na autoridade do teu Espírito Santo, vamos trazer o céu para a terra na nossa vida, e a luz da aurora, o sol da justiça, brilhará sobre a nossa vida. Eu sei que grandes são os desafios. Eu sei que eu também tenho hora que penso em desistir. Eu sei que tem hora que penso que estou sozinho, mas o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, os teus exércitos estão ao nosso lado. Eu te peço no sangue do Cordeiro, enche este lugar com a tua presença a cada dia, enche a nossa casa da tua presença a cada dia. Glorifica teu nome sobre esta casa. Ó Senhor, que provérbios se cumpra, que as veredas deste povo vá se tornando o dia perfeito, que a vereda deste povo vá brilhando. Dia de Deus brilhe sobre este lugar. Eu chamo os dias de Deus sobre esta igreja, os dias de Deus sobre a minha vida, os dias de Deus sobre este povo, os dias de Deus sobre este ministério. Vá brilhando, vá brilhando, vá brilhando, até que venha o dia perfeito. Que a aurora de Deus comece hoje, que a aurora de Deus comece sobre a tua vida, que as trevas comecem a ser invadidas pela luz, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude.